Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa blusa mesmo que não saiba nada de crochê. Eu sou a Adriele, seja bem-vinda ao meu canal. Eu aprendi a fazer crochê quando eu ainda era menina, mas eu nunca tinha feito nenhuma peça de roupa, a não ser para os meus amigurumis. Esses tempos atrás, quando esfriou bastante, eu encasquetei que queria fazer uma blusa de crochê, mas eu não achei nada que eu gostei muito, então eu decidi que eu ia criar minha própria blusa de crochê. Como eu disse pra vocês, eu nunca tinha feito nenhuma peça de roupa, então eu assisti vários vídeos no YouTube pra eu ter uma base, saber mais ou menos que direção seguir, mas eu não estudei nada de vestuário, medida, nem nada disso. Então não é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou te ensinar a fazer essa peça com base nas experiências que eu tive criando essa blusa. Como eu resolvi do nada que queria fazer uma blusa, eu usei os materiais que eu tinha em casa. Linha Amigurumi Soft, que é uma das que eu mais uso aqui nos meus amigurumis, e uma agulha de crochê 4mm. Nessa blusa eu usei 6 cores diferentes, então prepara o print que eu vou deixar a lista de cores aqui pra vocês. Na blusa verde marrom, que é a que a gente vai aprender aqui nesse vídeo hoje, eu usei apenas 5 cores diferentes, e eu vou deixar a lista de cores aqui pra vocês também. Se vocês compararem as duas listas, vão ver que a quantidade de materiais é a mesma, mesmo que em uma delas a gente tenha uma cor a menos. Isso é porque na blusa que a gente usa mais cores, a gente usa apenas um pouquinho do terceiro novelo. Já na blusa que a gente usa 5 cores, esse terceiro novelo vai ser usado praticamente inteiro. A nossa blusa é feita de baixo pra cima e a gente vai começar pela parte do corpo. Então bora lá! Bom, como eu expliquei pra vocês, a blusa é feita de baixo pra cima. Então a gente vai começar aqui nessa barra, que fica na altura do quadril. Vamos subir até aqui nos ombros. As mangas a gente faz separado, então a gente vai fazer a manga até aqui, depois costurar, né, as duas mangas. E a gola também, a gola é feita separada e depois a gente costura aqui, ok? Vou passar as medidas, o tamanho dessa blusa aqui. Olha, aqui embaixo, na barra do quadril, ela ficou com aproximadamente 56 centímetros de largura. Do quadril até os ombros, 58 centímetros de altura. A largura dela, ela não diminui, nem fica mais larga, ela sobe retinha. Então, ela fica com 62 centímetros de largura. E as mangas, 13 centímetros de barra, da ponta da manga até o final dela, onde ela vai ser costurada, 47 centímetros, e a largura dela, 24 centímetros. E o pescoço, que depois eu vou mostrar pra vocês como eu medi, 22 centímetros. Essas são as medidas dessa blusa. Eu fiz ela bem larguinha, então ela veste um G, talvez até um GG tranquilamente, mas eu vou mostrar pra vocês como que foi que eu cheguei nessas medidas pro meu tamanho. Bom, eu já vou começar aqui a barra da minha blusa com a linha 5311 e a agulha 4mm. A gente vai começar a fazer a barra da nossa blusa, então a gente vai começar a trabalhar com correntinhas. Então, segura a linha na palma da mão, passa aqui por trás. Eu vou colocar a agulha aqui por baixo da linha, vou segurar ela aqui no meu dedo. Vou dar uma volta de 360 graus com a agulha. Ela vai ficar assim. O que eu vou fazer? Eu vou laçar essa agulha aqui que vem do novelo e vou puxar ela por dentro dessa argolinha que tava na agulha, tá? Vou dar uma apertadinha. Esse daqui é um nó corrediço ou um nó de laçada, que é pra prender a sua linha na agulha. Agora, nós vamos fazer 11 correntinhas. Então, eu vou laçar a agulha do novelo, puxar por dentro da argolinha que tá na agulha. Vou fazer isso 11 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai tentar fazer esses pontos não muito apertados, tá, gente? Então, a gente fez 11 correntinhas. A gente vai pular a primeira correntinha aqui perto da agulha. Na segunda correntinha, nós vamos inserir a agulha pegando só uma alcinha do ponto. Vamos laçar a linha do novelo por dentro dessa argolinha. Agora, a gente vai laçar de novo a linha do novelo por fora e vai puxar tudo deixando só uma argolinha no novelo. Isso aqui é um ponto baixo, tá? Nós vamos fazer 10. A gente fez 11 correntinhas, pulou a primeira que ficou aqui para dar esse espaço e vamos fazer 10 pontos baixos. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa vai ser a primeira carreira da barra da nossa blusa, tá? A altura dela vai ser isso aqui, ó, tá? Nós vamos trabalhar assim, de lado, em zigue-zague. E agora, para conseguir aquele efeito sanfonado, deixa eu puxar aqui, esse aqui da blusa, a gente vai trabalhar só nas alcinhas de trás de cada ponto. Então, como que é isso? Eu vou fazer uma correntinha, sempre que eu terminar a carreira, eu vou fazer uma correntinha, que é pra ficar uma folguinha pra eu começar o próximo ponto baixo, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui no começo. Então, fica uma correntinha aqui no começo, a gente vira o trabalho, pula essa correntinha que a gente fez, a gente não vai usar ela nunca. No segundo ponto, a alcinha, ó, tem duas alcinhas, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Geralmente, a gente usa as duas pra fazer o ponto. Aqui, a gente vai usar só a alcinha de trás. Então, eu vou entrar na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Laço, laço, tiro. De novo na alcinha de trás. Laço, laço e tiro. Vou fazer 10 pontos baixos. Então, ela vai ficar assim, com essa pontinha aqui mais elevada. Mesma coisa, uma correntinha no final, vira o trabalho, pula essa primeira correntinha, no segundo ponto, alcinha de trás, mais 10 pontos baixos. Chegou no final do trabalho, repete tudo de novo mais uma vez. Correntinha, virou, pontos baixos. Aqui eu já tenho 4 carreiras, então você já consegue perceber que ela tá ficando com um efeito sanfonadinho, ó. Aqui ela tá altinha, aqui ela tá baixinha, aqui ela tá altinha, que é o efeitinho que ela vai fazer o sanfonado, tá vendo? Dos dois lados ela foi ficando do mesmo jeito. Eu fiz 160 carreiras, tá? Que foi o suficiente para dar a volta no meu quadril. Então, você vai medir, vai fazer aí em você e vai medir até você achar que é o suficiente para dar toda a volta no seu corpo de um jeito que não vai ficar nem muito largo e nem muito apertado. Então, eu vou continuar aqui, vou fazer essas 160 carreiras e depois eu volto para continuar com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui as minhas 160 carreiras, fiz ponto sanfonadinho em todas elas, olha lá, então ficou assim. E uma coisa que eu não falei aquela hora é que, independente de você fazer menos ou mais pontos para adaptar o seu tamanho, esse número precisa ser um número divisível por 4, tá? Por quê? Porque na hora de fazer o ponto concha, que vai ser aqui em cima, a gente vai precisar de exatamente 4 pontos para cada ponto concha. Então, se ficar sobrando ou faltando, por exemplo, 3 pontos, 2 pontos, ou até mesmo 1 ponto, a gente não vai conseguir finalizar o último ponto concha da carreira, tá? Então, essa carreira precisa ter um número divisível por 4. Então, se você for diminuir, sei lá, 156 ou 152,
Se você for aumentar 168 ou 172, enfim, um número que seja divisível por 4, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês como fechar aqui essa barra pra gente dar continuidade na nossa blusa. Bom, então vamos lá. Agora você vai fazer uma correntinha e vai virar a sua peça como se você fosse fazer uma outra carreira, mais uma carreira. Você vai entrar aqui por trás desse ponto, vai pegar as duas alcinhas, tá? Então, vai entrar aqui no primeiro ponto. E aí, o que você vai fazer é unir as pontas dessa barra. Então, você verifica aí se ela não tá torcida, tá? E aí, você pega essa ponta aqui e vai entrar também no primeiro ponto. Você não vai juntar elas assim, tá? Vai colocar assim mesmo, uma do ladinho da outra. Vai ficar exatamente assim. Você vai fechar esses 10 pontos com pontos baixíssimos. Então, aqui você vai puxar a linha, laçar ela por dentro das duas partes. E sem laçar de novo a linha, você já vai tirar... Vou tirar pra cá, porque fica mais fácil. Essa linha dessa primeira argolinha. Esse é o ponto baixíssimo. Então, de novo, entra no segundo ponto, entra no segundo ponto da segunda parte, laça a linha, puxa e já tira aqui de dentro do ponto. Vai fazer isso 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vai ficar assim. Então, olha lá, na onde você fez esse fechamento, ela vai ficar com um relevinho, vai ficar mais altinha. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Vai colocar esse relevo pra dentro da peça. Então, a gente vai virar essa barra pro lado de dentro, assim, tá vendo? Então, vira ela todinha. E aí, a parte que você fez foi essa aqui, ela vai ficar escondidinha pra dentro da blusa. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar a volta aqui por todas essas carreiras, fazendo pontos baixos. Se a gente tem 160 carreiras, a gente vai fazer 160 pontos baixos, ou aí a quantidade que você precisa. Eu já vou deixar essa linha aqui do início aqui, porque eu vou fazendo os pontos baixos em cima dela pra gente esconder ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira carreira. Laço. Um ponto baixo. Segunda carreira. Laço. 2 pontos baixos. Terceira carreira. 4 pontos baixos. 5. 6. 7. E assim até dar a volta e chegar aqui no último ponto. Bom, eu já finalizei aqui todos os meus 160 pontos baixos e agora o que eu vou fazer é fechar. Então, a gente vai entrar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez e vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Pra fechar essa carreira. Eu prefiro fazer uma correntinha aqui só pra finalizar. Corta a linha. E agora, a gente puxa e deixa bem apertadinho essa correntinha, tá? E vamos começar agora com a próxima cor. É a 5078. Agora, a gente vai começar com a próxima cor, fazendo um nó corrediço. E vamos prender essa linha, já fazendo o primeiro ponto, que é um ponto baixo. Eu vou escolher começar aqui, logo onde a gente parou no primeiro ponto, tá? Porque essa lateral aqui vão ser onde vão ficar os arremates. Então, eu vou tentar centralizar tudo aqui, porque aí isso daqui vai ficar
bem aqui no canto da blusa. Não dá pra ver, tá, gente? Não tem diferença nenhuma nos pontos, mas eu prefiro deixar ele aqui do lado escondidinho. Então, o que eu vou fazer é... eu vou colocar um ponto baixo aqui, e eu já vou deixar essa linha aqui pra gente já fazer ela aqui por dentro dos pontos, pra não ter que arrematar depois. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Eu vou pular o próximo ponto, e no terceiro ponto, eu vou colocar 5 pontos altos. O ponto alto é o seguinte, você vai laçar a linha do novelo, entra no terceiro ponto. Essa linha aqui, você pode deixar, e depois você vai entender por quê. Laça por dentro do ponto a linha do novelo. Agora, por fora, você dá uma terceira laçada. Você vai ficar com 4 argolinhas na agulha. Você vai tirar 2, laçar mais uma vez e tirar as últimas 2. Isso é um ponto alto. Nós vamos fazer 5 dentro desse mesmo ponto. Então, vou fazer de novo. Laça, entra no ponto, laça, laça mais uma vez. Tira 2, laça, tira mais 1. Então, fizemos 2, vou fazer mais 3, ó. 1, 2, 3. 4. E 5. Todos eles dentro do mesmo ponto baixo, tá? E aí, nós vamos pular mais um ponto baixo para começar mais um conjuntinho desse daqui. Então, pulou um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Lembram que eu falei pra vocês que a gente ia precisar de 4 pontos baixos aqui nessa barra para fazer cada ponto concha? Exatamente. Então, a gente usou 1, 2 que a gente pulou, 3 para fazer a concha e 4 que a gente pulou. Aqui no quinto, a gente já tá começando um outro conjuntinho, que é esse daqui. Então, sempre vão ser 4 pontos para cada conjuntinho desse, para cada ponto concha desse, tá certo? Por isso que eu falei que tinha que ser divisível por 4. Então, agora você vai repetir esse passo por toda a volta até você chegar aqui de novo no último ponto. Então, vamos lá. Você vai pular um ponto e agora vamos fazer 5 pontos altos no próximo ponto. Pulo esse no segundo. 1. 2. 3. 4, 5. Pula um ponto baixo. Pula 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui no começo eles vão ficar um pouquinho juntinhos, tá? Porque aqui na barra eles são bem apertadinhos, mas depois eles vão dando uma folgadinha, vão ficando mais espaçadinhos assim, tá ok? Então, a gente vai dar a volta aqui por toda a barra e quando eu chegar aqui eu volto pra continuar com vocês. Bom, eu terminei aqui a nossa volta e eu fiquei com 40 pontos concha, tá? 40 conjuntinho completo desse daqui. Então, agora aqui no final, a gente terminou com um ponto concha e a gente vai fechar aqui nesse primeiro ponto baixo do mesmo jeito que a barra. Entra no ponto baixo, finaliza com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, deixa ela bem apertadinha, só para finalizar e corta o fio. Puxa
e vai ficar assim. E aí, ela fica, a emenda fica bem onde a gente juntou a nossa barra. Uma outra coisa que eu não falei, gente, mas que é importante a gente se atentar, é que a minha barra ficou com 160 carreiras, por isso que dividindo por 4, eu fiquei com 40 pontos concha, né? Quando a gente for dobrar a blusa aqui, dividir as laterais, 20 pontos vão ficar na frente e 20 pontos vão ficar atrás, então vai ficar certinho. Se por acaso eu tivesse 39 ou 41, na hora de fazer essa divisão, ia dar uma diferença aqui, porque ia ficar um conjuntinho desse a mais, ou na frente ou atrás, e aí a blusa ia talvez ficar um pouquinho torta. Eu, como sou, assim, gosto de tudo bem certinho, eu prefiro que seja um número igual na frente e atrás. Então, se você for fazer a sua blusa mais larga, aumentar, tenta aumentar aqui nessa barra 8 pontos, que são 4 na frente e 4 atrás, para aumentar um desse daqui, ou 16, ou se você for diminuir, tenta diminuir 8 pontos, que aí ela vai ficar desse tamanho, ou 16, que aí ela vai ficar desse tamanho, tá? Que é sempre para você aumentar ou diminuir 2 desse daqui, que é para você ficar com a mesma quantidade, tanto na frente quanto atrás, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas, como eu expliquei, eu gosto dela certinha e me incomodaria ficar com um tamanho maior na frente e um menor atrás, ou vice-versa. Então, eu prefiro que a quantidade seja igual na frente e atrás, tá? Então, agora, a gente vai amarrar essas duas linhas, que é o início e o fim da carreira. Eu gosto de dar 3 nozinhos, que é pra... O primeiro eu não aperto muito pra não puxar o ponto. Eu faço o segundo. E o terceiro, que é pra ela ter certeza que ela não vai escapar. No terceiro eu já posso apertar bem, porque ele não vai escapar. E aí, por isso que eu falei aquela hora pra não esconder o fio, porque a gente usa ele aqui pra amarrar. Então, agora a gente vai ficar com os 2 fios da mesma cor aqui. E a gente já vai colocar ele aqui, igual a gente fez com o verdinho por dentro do ponto, a gente já vai segurar ele aqui depois, na hora de fazer a próxima cor, que é já pra arrematar e deixar ele escondidinho dentro dos pontos, tá? Precisa fazer isso agora? Não, se você quiser deixar a linha solta, você pode ir fazendo todas as carreiras, só que aí como tem muita troca de cor, a gente vai ter isso daqui em todas as carreiras. E aí, no final, você vai ter que vir, ou você corta e deixa, né, esse pedacinho por dentro da blusa. Eu fiz isso com a primeira, eu dei os nozinhos no final só e cortei e deixei esse pedacinho de fio por dentro da blusa, porque ninguém vai ver, e porque a blusa é minha e isso não tava me incomodando. Ou senão, você vai ter que vir com a agulha e passar, né, essa linha por dentro dos pontos. Então, pra facilitar, agora eu tô fazendo assim. Eu já coloco aqui, já dou o nozinho, né, pra finalizar, já coloco aqui e já vou fazendo os próximos pontos por cima, que é pra não ter esse trabalho no final. Facilita bastante. Bom, agora nós vamos pra próxima cor, que eu escolhi a 7625. Então, a gente vai começar do mesmo jeito que a primeira carreira. Faz um nó de laçada, ou um nó corrediço. E a gente sempre vai começar pelo ponto baixo. Aqui eram todos pontos baixos, né? Então, a gente só foi fazendo ponto concha, pulando, ponto baixo, pulando. Só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar o ponto baixo em cima do ponto concha e o ponto concha em cima do ponto baixo. Todos os 5 pontos altos do ponto concha vão ficar aqui dentro desse ponto baixo. Porém, o ponto baixo que vai aqui em cima do ponto concha vai ficar exatamente no ponto do meio. São 5 pontos, ele vai ficar aqui nesse terceiro ponto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a carreira sempre com um ponto baixo. Então, a gente vai aqui onde a gente terminou, né? Terminamos com um ponto baixo. A gente não vai começar em cima dele, porque em cima dele vai ficar um ponto concha. Então, o que eu faço? Como eu quero deixar todos os meus arremates mais ou menos aqui no mesmo lugar, ou eu vou no ponto da frente, ou eu vou no ponto de trás, tá? Então, eu vou escolher aqui no ponto de trás, eu vou pegar o ponto do meio, o ponto alto aqui do meio, e vou colocar o meu ponto baixo em cima dele. Então, a linha aqui, e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo da carreira.
Agora, aqui nesse ponto baixo, onde a gente fez o arremate, a gente já vai colocar os 5 pontos altos do nosso primeiro ponto concha. Reparem que esse ponto, ele tá com um nozinho aqui, né, de onde a gente fez, mas vai sumir, vai esconder, tá, gente? Então, pode fazer sem problema. Tá vendo que eu já tô deixando a linha aqui, ó? Eu tô fazendo junto, deixando ela junto ali, que é pra ela já ficar escondidinha atrás dos pontos. Agora, ponto baixo. Então, eu venho aqui no terceiro ponto, exatamente no ponto do meio, e vou fazer um ponto baixo. Agora, ponto concha, no ponto baixo da carreira de baixo. Então, ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5. E sempre tentando fazer os pontos mais folgadinhos, tá, gente? Não precisa apertar tanto. Então, ponto baixo em cima do terceiro ponto do ponto concha. E aí, você vai seguir fazendo isso por toda a volta, como eu expliquei com a linha verde. Então, eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos finalizar aqui da mesma maneira, com um ponto baixíssimo, uma corrente, corta a linha. E agora, eu vou dar os 3 nozinhos pra finalizar. E já vou para a próxima cor, que é a 79,6. Mesma coisa. Isso vai ser agora, gente, até a gente chegar nas axilas, perto dos braços. Então, a gente vai seguir fazendo essas carreiras com as trocas de cores até a gente chegar perto da axila, que eu vou falar o tamanho para vocês. Aqui, eu fiz o ponto marrom, né, vindo um ponto para trás. O verde era aqui, o arremate do verde, o marronzinho ficou aqui. Então, agora, esse daqui eu vou começar já aqui no da frente. Porque eu vou fazendo assim, em zigue-zague, para eles ficarem sempre no mesmo lugar. Então, eu já vou segurar aqui a linha marrom, junto com os pontos, e aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Puxa essa linha pra cá. Ponto baixo. E aí, sigo fazendo normalmente. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Um ponto baixo. Um ponto alto.
sigo fazendo isso até chegar aqui no último ponto. Daqui a pouco eu volto para continuar com vocês. Bom, já finalizei aqui o marrom clarinho que eu tava fazendo e já fiz também essa carreira de off-white, que eu usei a cor 1706. Fiz normal, como as outras, tá? Colocando as cores aqui, escondendo o arremate, do branquinho ainda tá aqui porque eu vou fazer a próxima carreira. Vocês podem perceber que ele tá ficando curvadinho assim, mas é porque os pontos aumentaram, né? A cada 4 carreiras aqui, a cada 4 pontos da barra, viraram 6 aqui em cima, que é um ponto baixo mais esses 5. Então, esse aumento faz a blusa ficar curvadinha assim. Mas depois, conforme a gente for aumentando, for fazendo, ela vai se endireitando, tá? Então, aqui é a barra que vai ficar grudadinha no quadril, na cintura. E aqui é o blusão que já vai ficar mais larguinho, tá ok? E agora eu vou falar sobre o tamanho, a quantidade de carreiras para vocês fazerem nessa parte até a gente chegar na axila, onde a gente vai separar aqui as laterais, vai abrir para poder fazer a manga. Bom, aqui nessa blusa eu fiz 35 carreiras de ponto concha, que foi até essa rosinha aqui, para eu poder parar de fazer ela inteira e começar a fazer aberto, fazer só esse lado, para poder colocar a manga e fazer só esse lado, tá? Então, foram 35 carreiras, que deu mais ou menos até aqui, né? Uns 39 centímetros, 38, 39 centímetros de blusa. E lembrando que na hora que você estiver subindo aqui, você não vai subir aqui até grudar a blusa lá na sua axila. Você tem que deixar um espaço aqui para ela não ficar muito justa. Então, eu deixei mais ou menos uns 7, 8 centímetros de espaço. Então, o meu braço mesmo, na hora que eu visto, ele tá aqui, ó. Só que eu deixo um espaço para depois ele se ajeitar aqui dentro. Então, agora a gente vai subir essas 35 carreiras, tá? Contando a partir dessa primeira de ponto concha. Então, vai ser 1, 2, 3. Não vai contar essas carreiras aqui de baixo. E aí, quando eu chegar aqui na 35ª carreira, eu volto para continuar e mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa separação das laterais. A minha linha acabou aqui no meio da carreira e eu vou mostrar para vocês como eu faço para fazer a emenda dos fios sem que o nó fique aparecendo aqui na frente. Então, o próximo ponto é um ponto concha e eu vou fazer já o primeiro ponto alto, laçando a linha aqui que tá sobrando. Vou entrar no ponto e essa próxima laçada já vai ser feita com a linha nova. Então, eu vou segurar aqui essa linha que acabou, vou fazer a laçada com a linha nova. E aí, vou fazer a última laçada e finalizar o ponto normalmente. Então, 1, 2, laço mais uma vez, 1, 2. Vai ficar assim. Aí, o que que eu faço? Eu viro a blusa aqui, tá vendo que os 2 fios já estão aqui atrás? E aí, sim, eu vou fazer o nó. Isso me garante que eu consigo ter certeza de onde o nó vai ficar, ao invés de fazer o nó primeiro e depois continuar fazendo os pontos. Então, tá aqui dentro da blusa, tá vendo? E aí, eu vou esconder esse fio da mesma maneira que os outros que eu fiz lá no começo da carreira. Então, eu já vou segurar eles aqui e os próximos pontos eu vou fazer com eles aqui atrás. O segundo ponto alto, o terceiro, quarto, quinto. E aí, a gente segue normalmente. Bom, eu terminei aqui as minhas 35 carreiras de ponto concha, aqui dando a volta, né, por toda a circunferência da blusa. E agora, a gente vai parar de fazer assim, né, a volta toda e vai começar a fazer separado. Somente a parte da frente e depois somente aqui a parte de trás, que é a abertura aqui onde vai ficar a nossa manga, tá? Então, aqui já é a divisão aonde vai começar a nossa manga, que vai ficar embaixo do braço, tá ok? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse ponto, deixando essa lateral aberta. Bom, então eu tô aqui com a minha blusa, e como eu expliquei pra vocês, a minha blusa tem 40 pontos concha em toda a volta aqui do corpo. Então, a gente vai fazer a divisão, vão ficar 20 pontos aqui na frente e 20 pontos concha aqui atrás. A gente vai fazer a divisão exatamente nesse ponto
baixo, tá? Então, vai ficar um ponto baixo aqui e depois de 20 pontos concha, mais um ponto baixo aqui. Vão ser nesses pontos que a gente vai fazer as aberturas para as mangas, tá? Das laterais aqui da blusa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para quebrar essa carreira ao meio. A próxima cor da minha blusa é o verde mais escuro, então eu vou prender ele aqui na agulha com um nó de laçada ou um nó corrediço. E a gente vai começar exatamente aqui no ponto baixo da lateral, tá? Em cima do ponto baixo vai um ponto concha, que são 5 pontos altos. A gente vai ter que quebrar esse ponto concha que vai aqui em cima ao meio, tá? Porque vai ficar metade dele pra frente da blusa e metade dele pra trás da blusa. Como o ponto concha é feito de 5 pontos, a gente vai aumentar um ponto, então ele vai ter 6 pontos. 3 vão ficar no lado da frente e 3 vão ficar no lado de trás. Então, o que a gente vai fazer? Aqui nesse ponto baixo, a gente vai entrar no ponto, laçar a linha e tirar sem laçar de novo, fazendo um ponto baixíssimo, tá? E para fazer o nosso primeiro ponto alto, a gente vai fazer 3 correntes, vai ser o nosso ponto alto falso, porque não tem como a gente começar um ponto alto aqui de baixo, porque senão ele fica torto. Então, a gente vai fazer 3 correntes. Esse já é um ponto alto, e mais 2 pontos altos dentro desse ponto baixo. Então, 1, 2, e vai ficar assim. Então, 1, 2, 3 pontos altos. O resto da carreira você vai fazer normalmente como as outras carreiras. Então, em cima do ponto concha, você vai fazer um ponto baixo, e aí o ponto concha. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto baixo. Você vai seguir fazendo isso até você chegar exatamente aqui na outra lateral, ou seja, você vai passar pelos 20 pontos concha que você tem aqui. Lembrando que aqui você já fez um pedaço de um ponto concha. Então, se você juntar esse pedaço e a outra metade, que vai ser o último ponto, já dá um ponto concha. Então, você vai fazer 19 pontos concha inteiros, tá certo? Então, vamos até lá na lateral e a hora que eu chegar lá no final, eu volto para continuar com vocês. Bom, então, cheguei aqui no meu último ponto. Como eu sei que tá certinho, vou voltar aqui no começo. Não vou contar esse primeiro aqui que eu fiz pela metade, eu vou contar os pontos concha inteiros. Tem que ser 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para eu fechar esse primeiro ponto concha que eu fiz pela metade, eu vou fazer a outra metade dele aqui no final. Então, como que vai ficar? Aqui nesse ponto baixo, que é o ponto baixo da lateral, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Aqui, eu vou fazer uma correntinha bem apertadinha para finalizar a carreira. Vou cortar a minha linha, deixando um pedaço. Puxo aqui. E tá pronta a nossa carreira, com metade de um ponto concha no começo e metade de um ponto concha no final. E agora, a gente vai para a próxima cor, que no meu caso é o marrom mais escurinho. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar nesse primeiro ponto alto aqui, que seria o ponto do meio do ponto concha. O que vai em cima dele é um ponto baixo. A gente vai prender a linha aqui na agulha e já vai começar fazendo um ponto baixo em cima desse ponto concha, no primeiro ponto, que seria o ponto do meio, tá? Então, aqui nessa última corrente aqui de cima, lembra que a gente fez 3? A gente vai inserir a agulha e já vai fazer um ponto baixo. Então, aqui já vai ficar o nosso ponto baixo, tá certo? Segue o resto da carreira normalmente. Então, aqui no ponto baixo, um ponto concha. 1,
2, 3, 4, 5, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo. Vai seguir fazendo isso até o final da carreira. Essa carreira, como a gente já começou com um ponto concha inteiro, a gente vai ter 20 pontos concha inteiros. Eu volto lá no final para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. A carreira anterior a gente terminou com meio ponto concha, então essa carreira aqui de cima a gente vai terminar com um ponto baixo no terceiro ponto alto da carreira de baixo, tá? Então, vai ficar assim. Então, quando eu começo a carreira com um ponto concha, eu termino com ponto concha. E quando eu começo com ponto baixo, eu termino com ponto baixo. Agora, a gente vai passar para a próxima cor, marrom clarinho, que vai ser exatamente como essa primeira carreira aqui. Mas eu vou mostrar para vocês pra gente fazer junto mais uma vez. Então, aqui, uma correntinha. Corta o fio. E puxa. Então, agora a gente vai prender a linha na agulha e vai fazer exatamente como essa primeira carreira aqui, onde a gente já separou, tá? Então, a gente vai entrar nesse primeiro ponto baixo, vai prender ele com um ponto baixíssimo. Toda vez que a gente for fazer as correntinhas pro ponto alto falso, a gente vai prender com um ponto baixíssimo. E vai subir 3 correntes. Então, 1, 2, 3. E aí, vai fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, 1 e 2. Junto com o ponto alto falso, 3 pontos altos. Segue o restante da carreira exatamente do mesmo jeito. Agora, a gente não vai nem precisar ficar contando, né, os pontos, porque a gente já fez 2 carreiras, então a gente sabe que a gente vai seguir até aqui no final. E como essa carreira aqui eu comecei com meio ponto concha, eu sei que aqui eu vou terminar com meio ponto concha, exatamente como essa verdinha aqui. 3, 4, 5, ponto baixo. Sobre a quantidade de carreiras, a gente vai fazer 25 carreiras a partir dessa daqui, tá? Então, a gente vai contar a partir da primeira que a gente abriu aqui e vai fazer 1, 2, 3, até chegar na 25, que é aonde vai ser o nosso ombro, tá? Então, a gente vai fazer a parte da frente com 25 e depois a parte de trás, que vai ser exatamente a largura da minha manga, que vai ser costurada aqui do lado, tá? Depois eu vou falar com vocês certinho como medir a largura dessa manga, se você vai precisar fazer mais ou menos que 25 carreiras. Se você preferir, você pode parar aqui nessa etapa da blusa, ir para a parte da manga para ter certeza da largura da manga e depois você volta para ter certeza se você vai ter que fazer mais ou menos carreiras aqui, tá certo? Mas, para o tamanho que eu estou passando para vocês, aqui a gente vai fazer 25 carreiras. Então, eu vou fazer as minhas aqui e depois eu volto para explicar a parte de trás. Terminei aqui, ó, a minha parte da frente, fiz as 25 carreiras, né? A primeira foi essa verdinha, então eu fui até a 25ª. E a parte de trás ficou assim, tá vendo? Então, fiz só a parte da frente. O que eu vou fazer agora é exatamente a mesma coisa, mas só aqui na parte de trás. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai começar essa carreira aqui. Bom, essa daqui é a parte de trás da minha blusa, né? Eu dobrei aqui pra vocês verem a lateral, que é onde a gente vai começar. E a gente vai começar essa carreira aqui exatamente nesse ponto baixo, onde a gente já fez os pontos da carreira da frente. Só que a gente vai fazer ele separado, né? Lembra que aqui
a gente fez meio ponto concha, e aqui a gente vai fazer a outra metade do ponto concha dentro desse mesmo ponto, tá? A diferença é que ele vai ficar aberto, então vão ser 3 pontos pra frente, 3 pontos pra trás. Eu já coloquei a minha linha aqui na agulha, e o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo para prender a linha. E lembram que o ponto alto, a gente começa fazendo um ponto alto falso. Então, a gente vai fazer 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. E aí, mais 2 pontos altos também dentro desse ponto. Então, 1 e 2. Então, vai ficar assim, ó. Um ponto concha, deixa eu pôr a mão aqui embaixo pra ver se vocês conseguem ver melhor. Um ponto concha, só que aberto ao meio, então vai ficar metade dele pra cá e metade dele pra cá. O resto da carreira, normalmente, então, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto concha. Lembrando que aqui no meio da blusa, você volta a fazer o ponto concha normal com 5 pontos altos. 3, 4, 5. Você vai seguir fazendo isso normalmente até o final da carreira, tá? E quando chegar aqui, vai finalizar também do mesmo jeito. Dentro desse ponto baixo, você vai colocar 3 pontos altos, fazer uma correntinha e cortar o fio, tá certo? Bom, cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer agora os 3 pontos altos aqui nesse ponto baixo, onde a gente começou a primeira carreira. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, corto, aperto aqui, e aí vai ficar assim, ó, a lateral. Então, todos os próximos pontos concha que vão ficar aqui na lateral, eles vão ficar assim, abertinhos no meio. Então, metade vai ficar pra frente e metade pra trás. E aí, a próxima carreira normalmente, tá? Então, a gente vai voltar aqui no início da carreira, e em cima do ponto concha, a gente vai fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto, e segue normalmente, ponto concha, até o final da carreira. Mesma coisa, vai subir 25 carreiras, vai ficar do mesmo tamanho, igual aqui, a carreira da frente, tá ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 25 carreiras e depois eu volto pra mostrar como ficou. Então, terminei aqui a minha blusa, a gente fez ela inteira, né, até a carreira 35, fechadinha. A partir da carreira 36, a abertura, então essa é a parte da frente, essa é a parte de trás, são exatamente iguais. E depois a gente vai fechar os ombros pra fazer a gola e costurar as mangas. Essa foi a parte 1 do nosso vídeo, e na parte 2 eu vou te ensinar as mangas, a gola e as costuras da nossa blusa. Então não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e bora pro próximo vídeo. Faço crochê nem pros meus casquetei que queria fazer... Eu preciso parar de olhar pra lá. Esfriou bastante? Então, será que é melhor eu gravar depois? Chico, sem roncar, acorda. Nessa outra blusa, Chico! Caso você ainda não se